O santo do dia 6 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de Santo André Bessette, religioso canadense. Santo André Bessette nasceu em 1845 em Saint Gregório, no sul de Montreal, Canadá. Trabalhou em Saint-Étienne e emigrou para os Estados Unidos por um período de tempo, como muitos jovens de sua época, para participarem do desenvolvimento industrial da Nova Inglaterra, como era chamado os Estados Unidos da América no começo de sua colonização. Muitos de seus companheiros adotaram essa nova terra acolhedora e se tornaram franco-americanos, mantendo o sobrenome francês um pouco de sua cultura. O jovem André voltou-se aos seus pais e aproximou-se daquele quem tinha total confiança que apresentava o dom de se desejava para ele. O pároco André Provencal, esse dia disse a si mesmo: eu sei para onde mandá-lo. E em seguida escreveu aos religiosos da congregação de Santo Croce, que ensinava as crianças continuamente na frente de Monte Real, dizendo: envia um santo. O jovem trabalhador, tímido e analfabeto, vê aberta uma porta que desejava, sem ao menos acreditar. Ele vai se tornar um religioso, sem saber como servir a Deus, que encheu a sua vida desde a infância, abandonando-se a ele acima de tudo. São José, o seu amigo, o seu confidente por muito tempo, tornou-se. O início parece trivial, semelhante a uma vida de muitos jovens que se segue o único excepcional. Uma jornada tão extraordinária raramente foi vista na história da América do Norte, ao ponto de 1000 coisas parecerem quase incríveis na evolução de uma vida. Uma fama, uma capelinha ao longo de sua vida, graças aos peregrinos que recebia. O irmão André adquiriu a fama de taumaturgo como nenhum outro. Santo André Bessette acolhia com doçura a bondade os católicos, os protestantes ou os ateus. Aos enfermos, tocava-lhes as partes doentes com a medalha de São José, com o azeite da lâmpada que ardia em frente à imagem do grande santo. As curas extraordinárias multiplicaram-se. Somente em 1904 registraram-se 435 curas, isto mais do que um dia. Santo André Bessette morreu em 6 de janeiro de 1936, aos 91 anos. 1 milhão de pessoas vieram agradecer por sua presença em suas vidas. O irmão André permaneceu leal a milhões de outras pessoas desde então. Não cessava de dizer que invocava e rezava a São José. Santo André Bessette foi beatificado em 23 de maio de 1982 pelo Papa João Paulo II. Sua canonização ocorreu no dia 17 de outubro de 2010 na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa Bento XVI. Outros santos e beatos celebrados no dia 6 de janeiro. Em Antíoco, na Tebânia, na região do Egito, Santos Julião e Santo Baliziassa, martirizado no IV século pelo imperador romano Diocleciano no ano de 304, por se recusarem a fazer adorações aos deuses pagãos e por recusarem a negar a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja Católica. Foram martirizados em plena praça pública do Egito no ano 304, no IV século. Em Nantes, na Bretanha Menor, região da atual França, São Félix Bispo faleceu de morte natural em 582, mas foi um dos grandes santos da Igreja Católica, onde evangelizou e converteu muitos pagãos ao cristianismo, à Igreja Católica. Em Witzenberg, na Franziana, hoje Alemanha, São Macário Abade faleceu de morte natural em 1153, mas foi um dos grandes santos da Igreja Católica, defendeu a Igreja Católica em momentos difíceis da Igreja e das heresias, trabalhou pela unidade da Igreja junto com para a reconciliação com os cristãos do Oriente, evangelizou e converteu muitas pessoas ao catolicismo e teve sua morte natural em 1153. Em Barcelona, na Catalunha, na região da Espanha, São Raimundo de Peñafort
cuja memória é celebrada no dia seguinte de 1275. Foi um dos grandes nomes da Igreja Católica, evangelizou a Catalunha, aonde converteu muitas pessoas para a Igreja Católica, para o cristianismo. Em Fusiore, na Ituria, atualmente Toscana, na região da Itália, Santo André Cosnice, bispo da Ordem dos Carmelitas, faleceu em 1373, mas foi um dos grandes santos da Igreja Católica, onde defendeu a Igreja Católica da heresia cátedra, sempre trabalhando na evangelização, na união, convertendo muitas pessoas para a fé católica e para o cristianismo. Em Valência, na Espanha, São João Ribeira, bispo, faleceu em 1611, mas fez um belíssimo trabalho na Igreja Católica, evangelizando, defendendo a doutrina em meio às revoluções que estava dando início à Revolução Francesa e à Revolução Protestante. Em Roma, São Carlos Zene, religioso da Ordem dos Frades Menores, faleceu em 1670, mas foi um dos defensores da fé católica, combateu ferozmente a Revolução Francesa e a Revolução Protestante e as outras revoluções que estavam acontecendo na época, e ainda converteu muitas pessoas ao cristianismo, à Igreja Católica, e morreu de morte natural em 1670 em Roma, na Itália. Em Causa Medinho, localizada próxima de Viseu, em Portugal, a beata Rita Amada de Jesus, que fundou o Instituto de Jesus e Maria José, faleceu de morte natural em 1913. Mas foi uma das grandes santas, aonde, além de abrir o Instituto, evangelizou e sempre cuidando e zelando da sua missão de missionária na Santa Amada Igreja Católica, que teve a sua morte natural em 1913. Em Roma, Santa Rafaela Maria do Sagrado Coração, virgem, que fundou a Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Faleceu de morte natural em 1925, mas fez um belíssimo trabalho na Santa Amada Igreja Católica. Em Mostacada, na Catalunha, região da Espanha, o beato José Mariano dos Anjos, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descansos, foi martirizado em 1937 pelo exército nazista de Hitler por ele defender a fé católica, por defender o cristianismo, por combater o nazismo, combater o fascismo, por combater o socialismo e o comunismo, por defender os necessitados, por defender os judeus e aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas pelo nazismo. Foi morto no campo de concentração pelo exército nazista de Hitler. Esses foram os santos e o beato celebrado no dia 6 de janeiro, dia de Santo André Bessete,